A maturidade profissional de uma pessoa, ela é medida pela sua capacidade de resolver conflitos de maneira eficaz, porque inevitavelmente, independentemente do teu nível hierárquico ou do tipo de empresa que você trabalha ou do setor que você trabalha, seja área de tecnologia ou não, em algum momento você vai ter um conflito. Isso vai acontecer. Hoje eu vou conversar com o Júlio Henrique Salina. Ele é CTO e CPO na Getrack. Tudo bem, Júlio? Obrigado por aceitar o convite. Fala, Edu. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Legal demais. Imagina. E antes de começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, para o público te conhecer um pouquinho melhor. Vamos. Eu tenho aí quase 20 anos de atuação na área, sempre à frente de times de tecnologia e produto. Apesar de eu ter um background técnico, eu sempre fiz muito bem essa ponte, né, entre tecnologia, engenharia e os times de produto e design. Então, eu atuei em empresas maiores no início da carreira, eu passei por MapLink, por Avator e por Infracommerce. Depois eu comecei a me aventurar mais por algumas startups, então desde que eu assumi como C-Level, eu sempre assumi ali a frente de tech e produto, né, no mesmo guarda-chuva, o famoso CPTO. Então eu passei por algumas health techs também, Doutor Consulta, Sami Saúde, Fleury, atuei na Forol, no setor de fintechs, fiz um pouquinho de tudo. E hoje eu estou aqui no Grupo Localiza, à frente da Getrack, que é uma companhia, uma coligada, né, do Grupo Localiza. É uma empresa do setor automotivo, de segurança e rastreamento veicular. A gente fornece basicamente soluções de infraestrutura e tecnologia para o mercado de telemática avançada e IoT. Então é um novo desafio aí para mim, tem sido bem bacana. Boa, muito massa. Então vamos pro assunto, né, do episódio. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre conflitos, como é que a gente consegue lidar com esses conflitos ali no dia a dia. Isso muito apoiado numa postagem que você fez no LinkedIn, que inclusive vou deixar aqui nas notas do podcast, na descrição do vídeo, para quem quiser ler Bom, depois. Eu super recomendo, inclusive, tá? Mas um dos pontos assim que eu acho que me pega muito quando eu penso em conflito, eu imagino que influencia também outras pessoas, vamos dizer assim, no quão desconfortável esse conflito ele pode ser para a pessoa ali, né, emocionalmente. Então é natural que as pessoas tendam a se afastar deles, tentar se afastar de alguma forma de conflitos, né? Então eu queria entender um pouquinho de você, como que, vamos dizer que eu percebi ali que, cara, talvez isso que eu vou falar vai gerar um conflito com a pessoa. A questão é, como que eu tenho coragem, como que eu posso criar essa coragem para de fato conversar com a pessoa sobre um assunto que talvez possa surgir um conflito? legal. Acho que um ponto importante que as pessoas precisam entender, e eu gosto sempre de explicar, porque o óbvio precisa ser dito às vezes, e muita gente não entende a diferença, e traz um pouco para isso que tu questionou, né, que é a diferença entre conflito e confronto, né? Não é porque você vai ter um conflito, que você tem eventualmente uma divergência de opinião, alguma coisa do tipo, que isso vai levar para um confronto, para alguma coisa mais ríspida, eventualmente para uma comunicação violenta, enfim, pelo contrário, né? A gente precisa diferenciar, saber diferenciar essas duas palavras, né? Conflito eu falo que é quando a gente tem uma discordância ou uma divergência de opinião, de interesse, de princípio, o que seja. E isso pode ser muito positivo se for bem administrado, tá? Em sua grande maioria, um conflito ele tende a ser bastante positivo, né? Isso pode levar, inclusive, a juntar mais as pessoas ali, a ter melhorias de processo, de inovação, novas amizades, enfim. Então, eu sempre dou um exemplo assim, né? Pense em dois colegas, eles discordam ali de uma abordagem para um projeto. Um acredita que a abordagem A é melhor, enquanto o outro defende que a abordagem B é melhor. Então, esse tipo de conflito é normal, e se a gente tratar isso corretamente, a gente pode falar um pouco disso mais para frente, isso vai levar a uma solução mais criativa, vai combinar eventualmente o melhor dos dois mundos ali. E por outro lado, o confronto, que é justamente por isso que as pessoas se afastam ou evitam o conflito, porque elas acham que vai levar a um possível confronto, ou elas acham que conflito é confronto. Confronto é um enfrentamento direto, eu gosto de usar essa palavra assim. E muitas vezes ele é agressivo, tá? Entre as partes envolvidas em um conflito. Então, assim, é algo destrutivo, geralmente gera ressentimentos, gera ruptura ali de relacionamentos, de confiança no ambiente de trabalho. Então, se um colaborador confronta, por exemplo, agressivamente um gerente numa reunião por discordar de uma decisão qualquer, isso tende a criar um ambiente mais hostil, aquela pessoa tende a ficar mais retraída, receio, medo. Então a ideia é sempre resolver conflitos antes que eles se tornem confrontos. Então é o que eu sempre digo, tá? O conflito nada mais é do que um diálogo, um feedback aberto ali, uma troca de opiniões diferentes.
para que isso de fato não se torne um confronto e gere toda essa questão de desconforto, de medo, de receio, ou de você ter eventualmente um burnout, uma síndrome do impostor, de não se achar bom o suficiente. Então, eu sempre trago essa diferença entre conflito e confronto, porque eu acho que é importante. É um negócio que eu já percebi, assim, é que quando o conflito, ele... Porque pode existir essa escala aí, né? De começar como um conflito comum ali, do dia a dia, e acabar em algum momento descambando para um confronto no final, né? O que eu percebi ali, enfim, a minha experiência é que vamos dizer assim, acho que um ponto que para mim é muito demonstrativo de que está existindo confronto e não conflito é quando as pessoas começam a falar sobre elas. Né? Então, uma falar sobre a outra e não sobre a ideia central do que está sendo discutido. Então, a discussão não é mais em cima de qual tecnologia vai entender melhor o problema. É sobre o que o trabalho que aquela pessoa entrega, ou o quanto ela é teimosa, sei lá. Né? Então, quando começa a partir para o ponto de falar sobre a pessoa, então a coisa já está descambando aí para uma direção que não é muito legal. Exatamente. Eu falo que tem 3 passos principais que são essenciais para a gente tentar de alguma forma resolver um possível conflito, né? O primeiro é aquilo que eu falei, chamar para conversar. O primeiro passo é sempre a comunicação direta. Então, chamar uma pessoa para uma conversa privada, isso mostra que você está ali disposto a resolver aquela situação de uma forma madura, de uma forma profissional, que aquilo está te incomodando de alguma forma. Então, por exemplo, se perceber um desentendimento sobre a prioridade de uma funcionalidade ali no desenvolvimento de um produto, né? Falando aqui de tecnologia e produto. Importante marcar uma reunião individual ali com aquela pessoa e chamar ela para o papo. E aí vem o segundo ponto, que é esclarecer o seu ponto de vista, ou seja, explicar de uma forma calma o ponto de vista, ser claro, ser objetivo, evitar tons acusatórios, como eu gosto de dizer. Você pode dizer algo como: eu acredito que a gente precisa focar na implementação dessa funcionalidade agora, porque ela tem um impacto direto na experiência do usuário e pode aumentar a nossa retenção, de uma forma muito mais construtiva e menos agressiva, menos acusatória. E o terceiro ponto é entender o lado do outro, né, o lado do coleguinha. Então, escutar é importante o que a outra pessoa tem a dizer. Muitas vezes o conflito surge de maus entendidos, assim é o que eu mais vejo. O conflito surgir de situações de mal entendidos que podem ser facilmente esclarecidos ali com uma boa comunicação. Então, eu sempre falo, pô, pergunta como que você vê essa situação, ou, enfim, o que te leva a acreditar que a gente deve priorizar isso e não aquilo. Então, entender o outro lado, né, e não deixar ali mal entendidos de comunicação acontecerem, é importante. Uhum. Agora, eu imagino que seja importante também a pessoa entrar com uma cabeça minimamente aberta, né? Porque se ela entrar com a cabeça de não, eu quero vencer isso aqui, tem que ser do meu jeito, então provavelmente aquele conflito não vai seguir numa direção muito boa. Ou talvez ela até consiga com que as coisas vão na direção dela, mas isso é em detrimento de algo aí mal para outra pessoa que está lá, né? Então, se existisse, É, vamos dizer assim, esse conflito de o que talvez seja bom para uma pessoa não seja bom para outra, então, a coisa talvez não esteja também indo numa direção muito legal aqui. Então, acho que ter a mente aberta também é interessante. Senão, enfim, é fácil da pessoa virar teimosa ali e querer tudo do jeito dela. com certeza. Eu falo muito da empatia. Acho que eu posso puxar a empatia dessa tua última fala. Assim, a empatia ela é essencial, ela é fundamental assim para a gente resolver conflito. Assim, ser empático, o que é ser empático? Né? Você se colocar no lugar do outro, tentando entender aquelas emoções ou aquela perspectiva que está ali em questão. Então, não significa que a gente vai concordar com tudo que a outra pessoa diz, longe disso, mas a gente vai mostrar que valoriza a opinião e o sentimento daquela pessoa, justamente trazer essa questão do mindset aberto, do open mind ali, de você ter a mente aberta, de você estar disposto a ter aquela conversa. Então, também gosto de dividir em 3 pontos. A gente pode falar da escuta ativa, né? Em vez de apenas esperar a minha vez para falar, você fala e eu só estou aqui esperando a minha vez para retrucar ou para confrontar o que você está trazendo. É realmente a gente escutar de fato o que a outra pessoa está dizendo. Depois é o que eu chamo de validar os sentimentos, assim, é reconhecer os sentimentos da outra pessoa, mostrando que a gente entende como ela está se sentindo. Do mesmo jeito que a gente pode estar frustrado ou irritado com uma situação, a pessoa do outro lado vai estar também. E por último, acho que é buscar entender, sempre que possível, as motivações. Então, tentar compreender por que a pessoa pensa e sente daquela maneira. As pessoas não são iguais. Então, entender a motivação, o que motiva aquela pessoa a falar daquele jeito, a trazer aquela opinião, enfim, a se expressar daquele jeito, é importante. Uhum. O que você tá comentando aí, pelo menos eu estou interpretando dessa forma, tem muito cara de comunicação não violenta, mais ou menos por aí.
A famosa CNV, como eu gosto de brincar, né? É um método, assim, tem inclusive um livro muito famoso, acho que você deve conhecer, que é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, se não me falha a memória. É um livro bem famoso, uma capa laranja, depois eu posso deixar o link aí para o pessoal, tem mais de 6 mil avaliações na Amazon, é um livro que eu sempre recomendo, um livro de cabeceira aí para qualquer líder, gestor, enfim, comunicador, independentemente se a pessoa tem ou não um problema com comunicação violenta, mas a CNV ela basicamente é dividida em 4 partes principais, né? Observação sem julgamento, ou seja, a gente descrever o que realmente está acontecendo sem avaliar, sem julgar a pessoa. Então, por exemplo, em vez da gente dizer você nunca ouve minhas ideias, você não me escuta, a gente pode falar, ó, notei que as minhas ideias não foram discutidas na última reunião, por exemplo, de uma forma mais branda. O segundo ponto é os sentimentos, como eu acabei de falar, expressar como a gente se sente em relação à situação. Terceiro ponto é necessidades, ou seja, identificar suas necessidades que não estão sendo atendidas. E por último, é a parte que a gente chama de pedidos, né? Que seria fazer pedidos, fazer pontuações claras sobre o que a gente gostaria que fosse diferente dentro daquela situação. Então, a comunicação não violenta, ela é poderosa porque ela vai focar em resolver problemas sem gerar mais atritos. Esse é o foco. Se a gente for ter um conflito, uma discussão que vai gerar cada vez mais atrito, aquilo vai escalar, dificilmente a gente vai sair do outro lado. Então, ela facilita uma comunicação mais clara, mais empática, ela permite que a gente expresse as nossas necessidades, os nossos sentimentos, sem atacar ou culpar o coleguinha que está do outro lado. E acho que tudo isso acaba criando um ambiente onde é mais fácil a gente encontrar soluções ali que vão funcionar para todo mundo, né? O famoso consenso. Uhum. Então, muita literatura que trata do tema, né, de comunicação não violenta, traz sempre essas 4 partes principais quando você vai tentar ali resolver um conflito através de uma comunicação mais saudável. Isso me lembra um papo que eu tive com um liderado uma vez, onde ele vinha tendo conflito, né, com a pessoa ali da equipe, e na época eu conversava com ele sobre a importância dele desescalar esse conflito. Então, naturalmente, algumas coisas ali, né, fazia, vamos dizer assim, os ânimos ficarem um pouco mais acirrados, mas a importância dele conseguir perceber que isso estava acontecendo e desescalar um pouco. Não, peraí, em vez de eu jogar a lenha aqui na fogueira, peraí, deixa eu ser a pessoa que vai começar a acalmar um pouquinho os ânimos aqui para a gente conseguir se comunicar minimamente e decidir o que a gente vai fazer em seguida. Né? Então, eu acho que também, em certa forma, depende da pessoa conseguir perceber que aquilo está acontecendo, né? Que a coisa está caminhando numa direção que não está muito legal e conseguir, opa, peraí, deixa eu ser a primeira pessoa que vai enfim, tentar acalmar um pouquinho aqui para a gente conseguir sair do outro lado melhor, porque senão a tendência é que a coisa só vá piorando ali para frente. E assim, tem momentos que nem sempre é o caminho feliz, né, Edu? Assim, tem momentos que mesmo com uma comunicação não violenta, uma escuta ativa, uma empatia, pode ser que a gente de fato não chegue ali num consenso, numa conclusão. E aí entra um ponto que eu falo muito, que é a mediação de conflitos. Assim, a gente precisa. A mediação de conflitos ela é necessária basicamente quando as partes envolvidas, as pessoas envolvidas, elas não conseguem chegar ali em resolver aquela questão sozinhas, vamos colocar assim. Então, basicamente, normalmente envolve um terceiro neutro, como eu gosto de chamar, uma pessoa neutra, que vai facilitar ali, orquestrar aquela conversa entre aquelas pessoas. Então, normalmente é alguém ou do time de people, ou do time de gestão de pessoas, de RH, ou um líder de equipe, ou enfim, alguma coisa desse tipo. E depende também da gravidade do conflito, tá? Então, basicamente, o mediador é aquela pessoa que vai criar um ambiente seguro ali, onde as duas partes vão poder, de fato, expressar qualquer tipo de preocupação ali naquele diálogo, né? Então, tem alguns passos que eu acho importante na mediação, que eu vejo que muitas vezes falta um mediador em alguns conflitos que acabam não chegando num consenso, né? Que é se preparar a partir de introdução, apresentar os pontos de vista, explorar soluções, firmar um acordo ali, que é quando as partes chegam a um acordo sobre resolver aquilo que está sendo discutido. Então, eu falo que a mediação, principalmente em startups, quando você tem times mais enxutos ali, com pessoas muito sêniores dentro de um mesmo ambiente, que tem aquela competição de ego, de orgulho, de um sabe mais que o outro, a mediação, ela normalmente tende a ser muito eficaz, assim, ajuda bastante a gente permitir que essas partes, que essas pessoas encontrem uma solução que funcione para todo mundo, em vez de ter uma decisão imposta por um dos dois que seja superior ali ou alguma coisa do tipo. Uhum. Então, essa parte de mediação eu já vi ser
ser a bala de prata ali para a gente resolver conflitos. Já vivi isso na prática várias vezes, ver que a mediação fez a diferença ali quando duas pessoas não estavam conseguindo resolver por conta própria. Uhum. E vamos dizer que quem está acompanhando aqui a gente seja uma pessoa, um líder ali de equipe, e esse líder está percebendo que talvez ele tenha que mediar ali um conflito. Além da prática assim, do dia a dia, tem algo que você acha que essa pessoa pode buscar ali aprender para ela conseguir mediar melhor o conflito? Ótimo ponto. Eu acho que assim, primeiro a pessoa tem que entender que assim, conflitos não resolvidos, né, tendem a criar um ambiente de trabalho extremamente tóxico, aumenta demais o estresse, a rotatividade, o turnover, enfim. Então ela tem que entrar num processo de mediação ali realmente neutra em relação àquilo que está sendo discutido. Se ela tiver um pezinho mais do lado do que no outro, inconscientemente ela vai acabar pendendo para um dos lados, por mais madura que ela seja. Por isso que eu citei que normalmente se está tendo um conflito, por exemplo, entre duas pessoas ali de um squad, dois desenvolvedores, eu não sei se o tech lead seria a pessoa certa a mediar aquilo ali. Eventualmente alguém do time de produto, ou uma pessoa do RH, como eu citei, uma pessoa de outra área, qualquer outro líder, uma pessoa do time de agilidade, se houver, ou seja, uma pessoa neutra de fora daquele ambiente, que vem totalmente limpa, sem viés, para lidar ali com aquela questão. O próprio papel da empatia, a gente já falou. A parte de documentação, Edu, eu acho que é importante em caso de conflitos recorrentes ou que envolve um mediador, é importante documentar aquelas interações ali, pode ser útil, tá, para manter um registro mais claro e objetivo, ajuda bastante na mediação. É, e depois o feedback contínuo, né? A gente estabelecer uma cultura de feedback contínuo pós-mediação pode prevenir subconflitos, como a gente chama, né? Que são pequenos. É igual quando você tem um terremoto, depois você tem aqueles mini terremotos que acontecem ali, né? Ocasionalmente, né? Podem ocorrer ali pequenos conflitos depois do ápice ali, né? Porque as pessoas vão ficar constantemente falando sobre aquilo. Então, estabelecer uma cultura de feedback contínuo ali pode manter todo mundo alinhado, ajustar comportamento antes que se tornem problemas maiores ou antes que aquele assunto volte aquilo, né? À tona. Então, acho que no geral é isso. Eu sempre recomendo ser uma pessoa neutra de fora daquele círculo do que está acontecendo ali e focar em registrar aquilo, em ter o papel da empatia, né, o feedback contínuo, depois acompanhar como que aquilo evoluiu depois da resolução ali do conflito. E ter em mente que não tem como sair dali sem uma decisão, sem aquilo estar de fato resolvido, tá? Porque isso pode gerar depois uma cadeia de acontecimentos aí que para a cultura é bem prejudicial. Então, para você, líder que estiver acompanhando a gente, peça ajuda, seja do RH, de um Agile Peça Coach, ajuda, enfim. levante a mão. Isso Boa, aí. boa. Ou talvez até, eventualmente, uma liderança de uma outra equipe que não tem muito a ver com a sua, pode ser que ela consiga ajudar Exatamente. aqui também. Qualquer gestor da companhia, líderes de outras áreas, gerentes, gestor, pode até ser um diretor de uma outra área, não existe muito essa questão de hierarquia no momento da mediação, tá? Uhum, É importante, de fato, que a pessoa seja neutra e madura o suficiente para lidar com aquilo ali, porque ela vai ter dois lados ali, beirando um possível confronto, e ela tem que mediar aquilo para que no final todo mundo saia dali minimamente satisfeito, né, com a decisão. uhum. Então, esse é o caminho. E um negócio que eu queria entender contigo é se existe alguma diferença entre, vamos dizer assim, a gente conflitar. Vamos supor que somos nós que estamos conflitando, né? A gente está no meio do conflito ali. Existe alguma diferença da gente conflitar com um par nosso, com um liderado, ou com a nossa liderança, ou com uma pessoa que está hierarquicamente acima da gente na empresa, ou não, todo conflito é igual ali, enfim. É, vai depender muito do perfil do líder, né? Imaginando eu aqui, por exemplo, eu sou um desenvolvedor de software e aí eu vou ter possivelmente o tech lead, eu vou ter um engineer manager, eu vou ter algumas cadeiras ali acima de mim. Eu sempre falo em desafiar o status quo, em que a gente tem que ter, inclusive, mais uma indicação de livro. Você deve conhecer o livro da Netflix, né? A Regra é Não Ter Regras, a cultura da reinvenção. Eles falam muito dessa questão da gente ter política de porta aberta, ou seja, a gente promover uma política onde os colaboradores se sentem à vontade para discutir problemas com a gerência, com a diretoria, independentemente do tema. Então, eu sempre encorajo todo mundo a questionar, a falar, a perguntar. Eu falo que você, um colaborador, só de estar ali falando, questionando, puxando ali a voz ali, você já está à frente de quem ficou em silêncio, né? Então, assim,
independentemente do nível hierárquico, obviamente mantendo a empatia, o respeito, o conflito ele é saudável. Eu diria até numa posição de diretor, uma posição de liderança, eu até gosto do colaborador que me desafia, que me questiona, que traz uma possível solução, um outro caminho, ou que questiona que talvez a gente não esteja indo no lugar certo, enfim, porque eu acho que isso é saudável, tá? Uma equipe que compartilha de conflitos ali, que discute, que interage, eu acho que é muito. No final, todo mundo ganha com isso. A gente vai sair muito possivelmente com uma solução muito melhor do que aquela que foi imposta inicialmente, assim. Mas, mais uma vez, Edu, depende muito da cultura da companhia, depende muito do perfil da liderança. Já trabalhei em lugares em que os líderes não aceitavam ser confrontados ali, questionados, outros lugares não, que isso era muito bem visto, as pessoas tinham voz ativa, independente do nível, do estagiário ao gerente, mas eu sempre encorajo, porque eu acho que faz parte do dia a dia de trabalho. E ninguém sabe tudo, né? Não importa se é um diretor, um gerente, um CEO, um VP, etc. Todo mundo tem o que aprender, todo mundo erra, todo mundo comete equívocos, então acho que os conflitos são saudáveis, a gente sempre tem o que aprender, né? Sim, eu acho que quando esse, vamos dizer assim, uma opinião diferente vem de um liderado nosso, é um bom sinal, né? De que o ambiente ele permite que esse tipo de coisa aconteça. Porque tem ambientes que não Exatamente. permitem muito bem, não lidam muito bem com isso. Então, quando isso Exatamente. acontece, eu acho que é um excelente sinal. Agora, eu acho que tem dois lados aqui que são importantes. Primeiro, vamos colocar aqui o lado da pessoa que é líder, né? Então, para a pessoa que é líder, é importante ela ser aberta a isso. Então, se ela recebe uma crítica, talvez uma decisão que ela tomou, algo assim, e ela dá uma cacetada na pessoa em seguida, cara, a chance da pessoa trazer aquilo depois é ínfima. Porque a pessoa não vai querer ficar tomando pancada ali o tempo todo. Então, para a pessoa que está atuando como líder aqui nesse caso, ela ser aberta, tentar entender o ponto da pessoa, pedir para ela escrever melhor, enfim. E tentar, talvez, e eventualmente até mudar de opinião, mudar alguma decisão que foi tomada, porque o que a pessoa trouxe realmente fazia sentido. Então, quando eventualmente alguma decisão muda, a gente percebe que, pô, realmente, a pessoa está ouvindo, né? Mas agora, se nenhuma decisão muda nunca, talvez seja um sinal de que essa liderança não está ouvindo tanta pessoa, né? Então tem esse lado da Exatamente. liderança e tem o lado do liderado também, né? De entender que é importante eu fazer o meu papel de trazer a minha discordância, assumindo, obviamente, que o ambiente é saudável para isso, que permite. Então é importante eu trazer a minha discordância quando eu, de fato, discordar, mas é importante eu entender também, ao mesmo tempo, que a decisão final vai ser da pessoa que é minha líder, ou, enfim, de uma outra liderança da empresa, e que ela eventualmente tem que tomar decisões e a decisão dela pode ser diferente do que eu tô querendo aqui. Beleza. Faz parte, vou seguir a vida. Acho que faz parte do jogo isso aí, né? Então cabe aos dois lados ali terem maturidade para conseguir lidar com isso. Né? O lado da liderança para ouvir, né, e realmente dar voz para as pessoas, e o lado do liderado entender que nem tudo vai acontecer conforme estava esperando ali, né? Enfim, independente do feedback que ele está trazendo. Isso que você falou é legal, Edu, porque assim, a decisão ela sempre precisa existir, né? E eu falo muito do excesso de democracia. Isso não quer dizer que as coisas não vão ser feitas de forma colaborativa, que as pessoas não terão voz ativa, que elas não vão se sentir ali pertencentes àquilo que está acontecendo. Pelo contrário, eu gosto de fazer as coisas de forma colegiada, de forma colaborativa, de escutar todo mundo, de ouvir opiniões diferentes, mas no final uma decisão vai ser tomada e pode ser que essa decisão agrade uma parcela e desagrade outra parcela. E aí entra o que a gente chama de discordar e comprometer-se, né? E isso envolve muita maturidade profissional. Nem sempre aquela decisão que vai ser tomada vai ser uma decisão que vai te agradar, mas como um bom profissional, obviamente numa cultura, numa empresa, numa cultura bacana, você vai discordar, mas vai se comprometer com aquilo. Você não precisa concordar 100% do tempo. Mas mesmo quando você discorda, você se compromete em fazer aquilo ali dar certo. E mesmo que lá na frente aquilo não dê certo, é muito ruim quando você fala, mas eu avisei que isso não ia dar certo, pelo contrário. Se o barco afundar, Edu, vai afundar todo mundo junto, e se a gente chegar na ilha, todo mundo vai colher os frutos lá juntos. Então, assim, o erro faz parte, a gente vai aprender com aquilo, tanto quem discordou quanto quem concordou, a gente testou, avançou, não funcionou, faz parte, aprendizado, vamos tentar de outra forma. Então, não tem aquela de eu avisei, muito pelo contrário, vamos dar o nosso melhor, discordamos, mas vamos dar o nosso melhor para fazer isso aqui dar certo, e se não der, aprendizado, e se der, maravilha, a gente seguiu o caminho correto. Mas isso é fato, tá? E uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou conversando com alguém, é que assim, que eu quero que a pessoa tenha certeza que não vai entrar por aqui e sair por aqui. Pelo contrário, que aquilo que ela está sendo dito, eu vou refletir sobre aquilo, que aquilo que ela está tendo, que ela está gastando o tempo dela para dizer para mim,
vai ser levado em consideração, que se o caminho que a gente seguir não for exatamente aquele caminho que ela está trazendo, eu vou explicar para ela o porquê daquela decisão, quais foram os motivadores que a gente teve para seguir por esse caminho, por que que eventualmente o outro caminho não foi escolhido, plano A, plano B, o que que a gente pode fazer no futuro. Então, essa pessoa precisa entender que ela tem espaço para dar opinião, ela tem voz ativa, como você trouxe, nem sempre aquilo que ela trouxe vai ser de fato o que vai acontecer no futuro, mas que ela pode sempre trazer soluções, ideias, questionamentos e, obviamente, discordar e comprometer-se é essencial. Eu já cansei de ver profissionais que, por não concordarem com o caminho, não se empenham naquilo ali, não se doam 100% para fazer aquilo dar certo. Eu acho que isso é uma das atitudes mais antiprofissionais que a gente pode ter, independentemente da companhia, startup, uma big corp, não importa. Discordou, mas se compromete, é o melhor caminho. É o famoso disagreeing commit ali, né? Eu não commit. Isso aí. Ela não fazer o que foi combinado, tudo bem ela discordar, acho que faz parte. Todo mundo eventualmente vai discordar de alguma coisa. Mas lutar contra aí é uma falha grave ali que a pessoa está cometendo, na minha visão. É um soft skill que a pessoa tem que saber, ela tem que conseguir desenvolver isso conforme ela vai se tornando mais sênior, né? Talvez como júnior isso não vai influenciar tanto no primeiro momento, mas conforme ela vai se tornando mais sênior, isso vai se tornando cada vez mais crítico ali, né? Porque ela tem maior capacidade de entrega, maior capacidade de influência. Então, imagina, se ela tem uma equipe, por exemplo, ela lidera equipes ali, e ela tá lutando contra alguma iniciativa que, enfim, uma decisão foi contra que ela. Cara, tipo, é doideira isso. E a liderança é um exemplo, né, cara? Assim, muita gente segue a gente no dia a dia, né? A gente precisa dar o exemplo em muitas coisas, não só em discordar e comprometer-se ou numa mediação de conflito. Pelo contrário, a gente tem uma série de exemplos para dar como liderança. Então, é muito isso que você trouxe, assim. Isso pode gerar, inclusive, um efeito em cadeia na companhia inteira, não só na área ali em que a pessoa atua. Eu já vi isso acontecer, tá? Então, é importante que a liderança, os cargos mais sêniores, a parte de coordenação, gerência, tenham isso em mente, assim, que eles precisam dar o exemplo para a turma mais jovem ali. E eu, inclusive, antes de eu ser líder, né, quando eu ainda não tive a minha primeira oportunidade como liderança, eu sempre observava os meus gestores e olhava o que eu iria fazer quando eu tivesse a minha primeira oportunidade como líder e principalmente o que não fazer. É o que eu sempre digo. Então, assim, não sou o líder perfeito, longe disso, tenho muito o que evoluir, mas eu sempre lembro de todos os meus gestores anteriores e as coisas que eu gostaria de seguir, de copiar, de trazer comigo como um exemplo de liderança e coisas de que realmente não fazem parte do que eu acredito em ser um líder. Então é o que eu falo, coisas de que não fazer, né? Infelizmente a gente acaba tendo exemplos negativos também durante a carreira. Então acho que é muito nessa linha mesmo. E ainda nessa linha de eu estou mediando o conflito, como é que a gente faz para lidar com aquela pessoa que talvez, vamos dizer assim, a decisão tomada ali foi de não seguir com algo que ela julgava que era mais interessante? Porque assim, querendo ou não, existe ainda aquela, vamos dizer assim, discorde, faça o trabalho, mas ainda assim tem um lado um pouco emocional que fica ali, ó, putz, mas cara, eu acho que o outro ia ser melhor, papapá. Então, como é que a gente consegue lidar com essa pessoa para, vamos dizer assim, para que talvez essa, entre aspas, derrota dela não seja algo que vai influenciar ela ali ao longo das próximas semanas e meses, talvez. Esse é um ponto importante. Eu acho assim, mais uma vez, tudo depende da relação que existe ali entre a pessoa, o colaborador e o seu gestor, o seu líder, né? Eu acho que a pessoa ela precisa entender que não é porque a opinião dela ou o exemplo que ela trouxe, a sugestão que ela trouxe não foi levada para frente, que ela é menos capaz ou que o que ela falou é uma besteira ou que não fez sentido, que ela se sentiu boba, etc. Pelo contrário, assim, eu sempre falo, validar os sentimentos das pessoas é importante, mostrar que a gente entende o que ela está sentindo, explicar a decisão, fornecer uma explicação clara e objetiva do porquê que aquela decisão foi tomada, que foi diferente daquele ponto que ela trouxe, sem minimizar mais uma vez os sentimentos daquela pessoa, oferecer apoio contínuo, como eu trouxe a parte de feedback, como é que ela gostaria de ser apoiada dali para frente, explorar alternativas para que ela se sinta mais valorizada. Então eu gosto muito, eu falo muito, quanto mais as pessoas me pedem desafio, mais desafio eu dou. Então, assim, de fato, levar aquela pessoa para o jogo ali, tirar ela da zona de conforto
e a parte de meritocracia, ou seja, agradecer ela pela contribuição, reconhecer o valor das ideias que ela está trazendo, encorajar ela a fazer isso mais vezes. Olha, traga mais ideias, fale mais comigo, questione mais, porque isso é bom para todo mundo. Uma hora ou outra a gente vai acabar descobrindo coisas, seguindo um caminho porque uma pessoa falou, porque a outra falou. Então, acho que essa parte de agradecer, reconhecer também é bastante importante. E tudo isso também varia da maturidade da pessoa. Se está lidando com uma pessoa mais júnior, uma pessoa já mais madura em termos profissionais, aí como cada um vai reagir, né, a isso muda bastante. Mas de um modo geral eu falo muito isso, assim, explicar claramente a decisão, oferecer apoio constante, alternativas eventualmente, e agradecer e reconhecer pela contribuição, pelo engajamento dela em questionar, em trazer ideias novas e encorajar que ela faça isso mais vezes, né? Não é porque a gente não seguiu aquilo exatamente que ela nunca mais vai falar nada, pelo contrário, encorajar ela a sempre provocar cada vez mais, é o que eu tenho feito, pelo menos, Uhum. quando esse tipo de situação acontece, tá? Eu acho que assim, até feedbacks positivos, né? Quando a pessoa trouxer novos pontos depois desse conflito, eu acho que é interessante para estimular com que ela continue fazendo. Porque assim, talvez no primeiro momento ela vai se sentir mal, mas depois quando ela trouxer alguma coisa nova, pô, obrigado aí. Enfim, acho que esse feedback positivo é interessante. Mas um ponto até que eu queria deixar aqui registrado, assim, sobre minha visão em relação a isso, é que às vezes a pessoa pode pensar assim, eu dei a minha opinião, ela não foi acatada, então significa que se eu não tivesse dado a minha opinião, daria no mesmo. Só que não é muito bem assim que acontece. Porque assim, por que conflitos eles são tão bons em relação a, vamos dizer assim, a desenvolvimento de equipe, a garantir que aquela equipe atinja alto desempenho e tal? Por que conflito é tão bom? Porque, eventualmente, alguém vai trazer algum ponto, tá? Às vezes baseado no que outra pessoa falou, às vezes não, mas essas opiniões, elas vão se somando até que chega num ponto que a gente, em tese, toma a melhor decisão. Pelo menos a melhor decisão que aquele grupo conseguia tomar, tá? Em tese, a gente segue nessa linha, assumindo, obviamente, que todo mundo tem voz naquele grupo, que todo mundo é ouvido de alguma forma, tá? Então, a ideia é essa. Porém, mesmo quando a pessoa fala alguma coisa e aquela coisa não é levado tanto em consideração, no sentido de que ela não influencia diretamente na decisão, enfim, no caminho que o time vai seguir, isso não significa que a opinião que ela vai dar em outro momento não vai influenciar. Pode ser que influencie. Então, se ela tem na cabeça dela que, se eu não fui ouvida agora, então, cara, eu não vou falar mais e vou seguir minha vida. Tipo, não. Porque talvez se você pensa assim, você poderia dar uma super opinião, cara, que vai ser super relevante em outro momento, mas você vai deixar de dar porque você está pensando assim. E talvez a pessoa que deu, talvez, uma opinião que mais influenciou naquela decisão, naquele momento, é uma pessoa que, se pensasse da forma como você está pensando agora, ela não teria contribuído, a gente teria tomado uma decisão pior. Então, não se trata de, vamos dizer assim, do quanto que eu contribuo pontualmente, talvez numa discussão específica, mas sim ao longo do tempo, como que as minhas opiniões e minha visão está contribuindo para as decisões somadas ao longo do tempo, junto com a equipe como um todo. Então, acho que considerar todo, vamos dizer assim, essa parte mais caótica, né? Que pode ser que um ponto específico não faça tanta diferença, mas quando você soma no histórico, isso vai fazer muita diferença para a equipe. Então, acho que olhar dessa forma um pouco mais, vamos dizer assim, probabilística, acho que ajuda também a entender um pouco melhor porque que é importante a gente continuar contribuindo e eventualmente conflitando com as pessoas ali para a gente chegar na melhor conclusão possível. Conflitos, cara, eu falo que conflitos são bons, né? Porque, assim, diversidade de ideias, como tu trouxe, né? Uma diversidade de perspectiva que podem não ter sido consideradas ali de outra forma. Então, essa diversidade é crucial quando a gente fala de um ambiente que precisa de inovação, resolução de problemas complexos. Então, quando todo mundo tem voz, mesmo que as ideias não sejam ali adotadas imediatamente, como a gente tem falado, contribui para um pool mais rico de soluções potenciais no futuro, né, que é a parte preditiva, probabilística ali, como tu trouxe. Tomada de decisão informada, é muito importante a gente discutir esses diferentes pontos de vista. Eu mesmo brinco que eu tenho várias certezas, mas eu sei que existem outras certezas que não as minhas. Então, a equipe é forçada a avaliar opções e considerar todos os ângulos de um problema. Eu acho que isso é extremamente valioso. Isso geralmente resulta na melhor decisão que o grupo pode tomar com base naquelas informações disponíveis. Então, o conflito nesse contexto ele é quase que um catalisador para uma reflexão crítica e uma análise mais aprofundada daquilo que está sendo dito. Engajamento e participação, todo mundo tem oportunidade de se expressar, mesmo que eventualmente não faça sentido naquele momento, mas isso promove um ambiente de inclusão e de respeito. Eu acho que isso é muito, muito legal, principalmente nas áreas de tecnologia e produto, que infelizmente
não sei qual que é a tua opinião, mas a gente tem muita toxicidade, infelizmente, na nossa área, então essa questão da gente se sentir ouvido é importante para a moral da equipe, para a disposição de contribuir no futuro. E aí, voltando um pouco, né, tu trouxe ali de eventualmente uma ideia não ser considerada, tem a parte de aprendizado e crescimento, né? Cada conflito é uma oportunidade de aprendizado, isso sempre. Então, mesmo que que a tua ideia não seja adotada naquele momento, só o processo de discussão e de avaliação totalmente assim, com toda certeza ajuda todo mundo a entender melhor o problema, pensar de uma forma mais crítica, que muitas vezes falta, sobre futuras propostas, sobre melhorias. Então, acho que o maior ganho com conflito normalmente costuma trazer para o indivíduo, assim, de forma individual, é a parte de aprendizado e de crescimento, que é, assim, enorme, tá? Pelo menos para Uhum, mim sempre foi, assim, nos momentos de conflitos que eu passei. E é o que eu sempre falo, Edu, a maturidade profissional de uma pessoa, ela é medida pela sua capacidade de resolver conflitos de maneira eficaz, porque inevitavelmente, independentemente do teu nível hierárquico ou do tipo de empresa que você trabalha ou do setor que você trabalha, seja área de tecnologia ou não, em algum momento você vai ter um conflito. Isso vai uhum, acontecer. Então, é importante ter em mente que essa capacidade de resolver conflitos de uma maneira, obviamente, eficaz e saudável, para mim, define muito ali a maturidade de um colaborador, de um profissional. uhum. Sim, até porque chega num nível de senioridade que acho que em todos os níveis isso acontece, né? Da responsabilidade da pessoa é garantir que o trabalho está evoluindo até que eventualmente ele seja entregue. Então, a ideia é que qual o próximo passo desse trabalho que está na minha mão? Ah, o próximo passo é tal, então beleza. Então, minha responsabilidade aqui é garantir que ele vai chegar no próximo passo. E ele vai caminhando ali, né, até ser entregue. Se em todo conflito que acontece, vão acontecer vários conflitos, enfim, ao longo da nossa carreira ali, especialmente quando a gente é mais sênior. Assim, todo conflito que acontece, a gente depende de alguém vir e resolver isso pra gente, ajudar a gente a resolver, cara, a gente vai ter muita dificuldade de caminhar com o trabalho, que é o nosso papel primário ali. Então, cabe a gente a resolver a maior parte dos conflitos no dia a dia, porque os conflitos vão aparecer, e eventualmente um ou outro for mais difícil, enfim, talvez, cara, não sei, eu tô tendo muita dificuldade com essa pessoa aqui, talvez, sei lá, alguma coisa mais importante ali, então aí nesse caso faz sentido trazer alguém para ajudar a gente a resolver isso de alguma forma. Mas se eu depender de alguém para todo conflito que eu tiver, cara, eu tô perdido. Provavelmente o trabalho não vai caminhar na minha mão e, obviamente, eu vou Não. ser mal avaliado por conta daquilo, né? Porque eu não consigo fazer o trabalho ser entregue lá na ponta. E assim, quanto mais a gente sobe na carreira, né, quanto mais sênior a gente for, quanto um cargo mais alto a gente assumir, mais conflitos a gente vai ter, inevitavelmente. Assim, claramente eu consigo perceber assim que conforme eu fui, né, avançando na minha carreira, fui liderando times maiores ou lidando com empresas, com estruturas, com design organizacionais mais robustos, os conflitos eles foram se tornando cada vez mais frequentes, assim. Isso não é ruim, tá? Mas é o que você falou, responsabilidade e autonomia, né? Evolução do trabalho, desenvolvimento pessoal e saber quando pedir ajuda, né? A gente falou no início aqui, levanta a mão, né? Se precisar de ajuda para mediar, mas acho que existem situações específicas que acho que é apropriado, assim, a gente pedir ajuda, tá? Uhum, Conflitos mais complexos, normalmente é difícil de resolver sozinho, é sensato a gente buscar a ajuda de um mediador. Quando as relações estão mais tensas, como eu citei, quando algo já está ali em vias de um confronto ou uma comunicação não violenta. E assim, se o conflito envolve questões importantes ou críticas para um determinado projeto ou para uma estratégia da companhia, eu também acho, Edu, que envolver uma terceira parte de uma certa forma, pode garantir que aquela situação seja tratada com um pouco mais de imparcialidade. Eu sempre tenho esse receio dessa questão da imparcialidade, porque eu acho que é importante em questões mais estratégicas ou em momentos mais críticos ou em tomadas de decisões mais rápidas, você ter eventualmente um mediador ali, mesmo que a gente esteja falando de profissionais mais sêniores, eu acho que pode ajudar. Mas no restante eu concordo 100% contigo. Assim, as pessoas precisam ter esse discernimento de lidar com aquela questão ali sem necessitar de um terceiro ou de algum tipo de ajuda e resolver aquilo e avançar, porque senão a evolução ela trava. A gente não consegue progredir e isso vira uma bola de neve, né? uhum, sim. É, e
em situações mais críticas, assim, que você comentou, acho interessante esse cenário, porque o que pode acontecer ali é talvez ter um lado que, vamos dizer assim, uma liderança que tem uma certa influência na empresa, mas tem uma outra liderança que tem muita influência na empresa. Então, talvez, vamos dizer assim, a decisão naturalmente vai tender para o lado dela, porque ela tem muita influência. Talvez você se sinta talvez um pouco amedrontado, de conflitar muito profundamente com essa pessoa e tal. Então, é interessante ter alguém ali para garantir que os dois lados minimamente vão ser atendidos, se possível, e que a melhor decisão vai ser tomada dali para frente. Né? Então, talvez até, vamos dizer assim, o nível de influência das pessoas pode influenciar em uma decisão ser tomada numa direção que talvez não seja mais interessante. Eu acho assim, a chave é balancear a autonomia com a sabedoria de quando a gente pedir ajuda. Então, resolver a maioria dos conflitos do dia a dia por conta própria fortalece o quê? Nossa capacidade de gestão, nossa liderança, nosso ego, muitas vezes, mas, contudo, reconhecer quando um conflito exige a intervenção de um terceiro, seja por uma questão de influência, por uma questão de criticidade, acho que é igualmente importante para a gente garantir que esse trabalho continue. Assim. Então, reconhecer o desequilíbrio, por exemplo, numa questão de influência, como tu trouxe, é importante a gente reconhecer quando há esse desequilíbrio de influência, se as decisões estão sempre pendendo por um lado devido à influência de uma liderança específica, daquela pessoa específica, se isso pode criar um ambiente de trabalho desmotivador para o restante dos membros da equipe, se a gente vai ter realmente alguém neutro, né, o apoio externo, se a gente vai ter alguém neutro ali ou com autoridade para mediar aquilo diante aquele desequilíbrio de influência também é importante. Mas assim, poucas vezes eu vi isso acontecer na prática, tá? Porque sempre que você traz um terceiro, independentemente, normalmente esse terceiro ele é hierarquicamente, vamos colocar assim, ou ele está no mesmo nível, é um par, ou ele está acima, né? Então você tem, por exemplo, ali uma discussão entre dois gerentes. Você vai chamar alguém do time de CGC, do time de RH, ou o cara do diretor de operações, ou alguém assim para entrar ali e mediar. Você não vai chamar um desenvolvedor pleno ali, que está numa hierarquia mais baixa, para entrar ali e tentar resolver aquele conflito ali. Então você sempre tenta manter mais ou menos o mesmo nível hierárquico ali, até para poder discutir eventualmente sobre questões sigilosas ou estratégicas da empresa de uma forma aberta e não ter que ficar filtrando o que você está dizendo, né? Sim. Mas é isso, concordo contigo. E um ponto que eu queria também ouvir um pouquinho de você é assim: ao longo da sua carreira, imagino que você tenha visto pessoas conflitando pelos mais diversos motivos. Você percebeu algum padrão assim, ou pontos que normalmente as pessoas tendem a conflitar mais ali, que são mais comuns no dia a dia? Olha, como eu falei para você agora há pouco, né? Eu tenho as minhas certezas e eu sei que existem certezas que não são as minhas, né? E o que eu vejo muito é muito isso. Assim, as pessoas, elas têm muito vieses de lugares que elas vieram. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu assumo uma cadeira nova, igual aqui na Getrac, né? Quando eu assumi aqui na Getrac, inevitavelmente eu trago vieses do que eu fiz na minha experiência anterior, tanto de bom quanto de ruim. Isso é natural, é do ser humano, assim. Então, as pessoas têm certas certezas de coisas que elas já fizeram em lugares anteriores e deram certo, e elas acham que aquilo vai se repetir igualmente para todos os outros lugares que elas vão estar. Assim, elas não avaliam o contexto, o momento da companhia, o perfil das pessoas que estão ali, as necessidades. Isso muda muito, radicalmente de um lugar para o outro. Dificilmente você vai encontrar um lugar que você consegue fazer o arroz com feijão aqui e ali e funcione igual nos dois lados. Por isso que eu sempre falo que essas discussões de metodologia ágil, de produto, de design, de tecnologia, não existe certo ou errado. Existe o que encaixa na empresa A e o que encaixa na empresa B. Dificilmente você vai seguir ali o mesmo caminho em dois lugares diferentes. Então eu vejo, Edu, muito isso assim, pessoas trazendo certezas porque viram aquilo funcionar em um determinado lugar, mas não entendem que o contexto de onde elas estão agora pode não se encaixar, como também um pouco de receio de sair da zona de conforto. Por exemplo, discussões de um desenvolvedor que quer usar uma tecnologia nova num próximo projeto e um tech lead mais cauteloso, que quer ir para um caminho um pouco mais zona de conforto, um pouco mais certo, porque ele não quer colocar ali em jogo os prazos, enfim, as questões
que ele tem combinado para entregar ali aquele produto, enfim, os prazos, deadlines, então ele fica naquela questão, e aí, vamos inovar, vamos tentar algo novo, vamos fazer o arroz com feijão aqui para a gente não comprometer a entrega, já vi muito disso, sim. Então tem de tudo, tá? Mas eu sempre trago para esse lance das certezas ali, das pessoas têm os seus vieses e tem um pouco de resistência de testar algo novo ou de abrir mão de alguma coisa. E talvez um ponto, Edu, que aconteça é uma questão de você sempre querer, de você ter aquele receio de você não ser a pessoa que deu a ideia ou de você não estar sempre certo. Então, poxa, eu sou um tech lead. Será que eu não deveria ser a pessoa responsável por drivar isso aqui, por dizer como que isso aqui vai ser? Se eu seguir o que esse desenvolvedor está falando aqui, será que não vão me achar menos capaz? Poxa, olha o tech lead, em vez do tech lead ir lá e drivar e dizer o caminho e falar como é que vai ser feito, o dev teve que ir lá falar, o tech lead acatou e eles estão fazendo. Isso não deveria ser de responsabilidade do tech lead. Então começa uma questão de ego, sabe? Poxa, isso eu que tenho que fazer, essa responsabilidade é minha. Se eu não fizer isso, vão achar que eu sou menos capaz ou que eu não estou fazendo o meu trabalho. Uma pessoa hierarquicamente abaixo aqui de mim não pode eventualmente tocar o bumbo, né, drivar isso aqui, porque deveria ser eu a fazer isso. Então, acho que tem uma questão também de síndrome do impostor, de ego, né, desse lado que eu já vi acontecer também. Mas, via de regra, são vieses, tá? São coisas que as pessoas já fizeram e acham que vão funcionar e ficam batendo naquela tecla e não conseguem abrir mão e testar algo novo. A tal da cultura do erro, eu sempre falo que eu prefiro, dificilmente eu falo um não, assim, se a pessoa quer tentar alguma coisa, eu deixo que ela tente aquilo, mesmo eu achando que eventualmente não é o caminho certo, porque se aquilo der certo, ok, se aquilo der errado, a gente vai aprender com aquilo, e aprender com o erro, acho que assim, eu diria que muitas das coisas que eu sei hoje eu aprendi errando, eu aprendi com o erro, né? Não foi com acerto, eu errei muito mais do que eu acertei na minha carreira. Então, assim, o erro me ensinou muita coisa. Então, deixar aquela pessoa ir lá, fazer, eventualmente dar errado, aprender com aquilo, amadurecer, crescer, é importante. Mas é difícil achar pessoas que pensam assim, falo por mim, tá? É, dessa questão de você dar uma oportunidade para o erro acontecer, para você depois dar 2, 3 passos para frente. Assim, as pessoas têm medo de errar, têm medo de arriscar, querem seguir por um caminho mais seguro. Então, acho que tem um pouco de tudo aí. Sim. E às vezes a gente acha que a pessoa vai errar, que, enfim, ela vai falhar naquilo ali e dá certo. Às vezes a Exato. gente está errado. E pode dar certo, Uhum. maravilhoso. Essa é a graça, entendeu? Então, assim, tem de tudo, assim. A área de Uhum. tecnologia e produto, que é obviamente é onde eu atuo aí, eu acho que tem muito uma questão de ego, de vieses, de certezas, mas eu vejo que isso é controlável, tá? Uhum. Principalmente em startups, assim, é mais fácil. Se você está numa companhia onde já tem anos de história, um time formado há muito tempo, é, é, naturalmente as pessoas são resistentes ao novo, né? Elas estão acostumadas só em manter aquela roda girando ali, e elas não imaginam que aquela roda pode girar cada vez mais devagar e parar de girar em algum momento. Então a gente precisa sempre estar oxigenando ali com ideias novas. É mais Uhum. complicado. Em startups é uma coisa mais dinâmica, normalmente os times sendo montados ali do zero, com uma cultura já pré-estabelecida, acho que tem mais espaço ali para a gente testar o novo. Mas em empresas mais maiores, mais políticas corporativas, normalmente tem muito isso, tá? Da gente sempre tentar seguir um caminhozinho ali e evitar sair da trilha, quando essas escapadinhas, para mim, é onde que está Uhum. o, a, o baú do tesouro ali, é onde que a gente encontra, de fato, novos caminhos, novas soluções, novas receitas. Se a gente continuasse ali naquela trilha, eventualmente a gente ia passar anos ali e não ia tirar nada daquilo ali. Já vi isso acontecer também em empresas grandes que eu passei. Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma, tá? Sim. Eu sou um grande defensor de experimentos, porque assim, a maioria eu tô super ok com não funcionar. E eventualmente a gente vai encontrar alguma coisa que funcione. E quando funcionar, a gente pode replicar aquilo ali, enfim, ele funcionar em outros contextos também. Então, o ganho que a gente tem quando a gente descobre uma forma diferente de fazer alguma coisa que é melhor do que a antiga, cara, isso para mim é incrível. Então, eu sou super, super fã, assim, super recomendo nessa cultura de experimentação. Então, tá testando coisas diferentes o tempo todo ali, para, enfim, o intuito de encontrar algo melhor, né? Mas uma coisa que eu queria entender um pouquinho de você, Júlia, é o seguinte:
você atua como, ao mesmo tempo, como CTO e CPO, né? Então, CTPO, você comentou no início. Isso. E uma fonte muito comum que eu percebi ao longo da minha carreira de conflitos é entre pessoas de produto e pessoas de engenharia, né? Então tem pessoa lá do lado de engenharia que, a pessoa de produto ela não prioriza a melhoria técnica, papapá. E do outro lado a gente tem pessoas de produto, o time de engenharia tá com dificuldade de entregar, tá demorando muito, não sei o quê. Entender um pouquinho como que você, nessa posição, lida com essa relação, né, de engenharia e produto e, enfim, para tentar chegar no melhor output possível. Legal demais essa pergunta. Cara, assim, eu falo que existem, às vezes, cara, suposições e equívocos atrapalham muito a construção desse relacionamento aí produtivo e de respeito mútuo quando a gente fala de engenharia e de produto, tá? E alguns desses equívocos, e que às vezes, muitas vezes são reais, né, eles precisam ser melhores entendidos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Equívocos é, de trabalhar com PMs, por exemplo. Os PMs sempre eles se concentram demais em processos e reuniões, eles desperdiçam tempo da turma de engenharia, retardo do desenvolvimento, os PMs impõem quantidades tediosas de documentação e teste, os engenheiros gastam muito tempo com a papelada e menos tempo ali desenvolvendo realmente, os PMs medem tudo ou nada, ou seja, dificultando saber onde a gente vai focar, o que priorizar, como determinar o valor agregado. E também tem os equívocos, né, do time de produto em relação ao time de engenheiros, né, a trabalhar com o time de engenharia, porque, não, porque eles só se preocupam em especificações técnicas, em codar, eles não são sociais, eles ficam de lado ali, eles não interagem, eles não são pessoas de ideias, como eu gosto de dizer, eles não precisam ser incluídos na estratégia, no planejamento, eles só vão ser utilizados na parte de implementação. E a triste verdade, cara, é que esses equívocos são amplamente difundidos, assim, e ocasionalmente até verdadeiros, como eu citei, mas como resultado, a desconfiança, a falta de respeito, a incompreensão impede que muitas vezes, muitas empresas, grandes e pequenas, aproveitem esse potencial aí dessa junção das duas equipes. Então, o que eu falo? Assim, primeiro, desenvolver uma estratégia de produto em conjunto. Então, se a gente quer construir um relacionamento mais cooperativo, a gente precisa criar uma base desde o início do processo de desenvolvimento. Então, eu levo a equipe de engenharia para a conversa de planejamento de roadmap, de alinhamento com os times de produto, para alinhar uma visão estratégica, uma visão de negócio compartilhada. Eu não acho que é apenas um gesto simbólico de boa vontade, tipo, vem aqui participar comigo. Eu acho que incorporar o time de engenharia desde o início ali, nas sessões de planejamento, de discovery, de estratégia, dá uma perspectiva diferente sobre as escolhas do produto e de desenvolvimento. Eu falo também da gente esclarecer as funções de uma forma mais clara. Então, é a falta de funções e responsabilidades claramente definidas, onde é o limiar de cada um. Então, eu sempre me certifico de que as turmas lá, as equipes de produto e de engenharia, tenham propósitos e funções claras. Por exemplo, os PMs eles identificam e definem o problema e os engenheiros fornecem as soluções, por exemplo. Então, papéis individuais e de equipe têm que ser muito claros. Compartilhar crédito, acho que isso também, Edu, é importante. Uma reclamação comum entre os times de engenharia, em particular, é a falta de crédito para eles, né, pelas contribuições que eles têm em relação ao produto. Então, como o PM é uma armadilha fácil de cair, você é o proprietário do produto e muitas vezes isso significa que você é o rosto ali, você é o owner de todo o projeto. Mas, né, como resultado, a gente acaba recebendo a maior parte ou todo o crédito pelas ideias, pelas soluções, pelo resultado que aquele produto vai dar. E isso semeia uma frustração entre todo mundo, principalmente entre o time de engenharia. Então, procurar oportunidades para a gente compartilhar e espelhar a liderança entre as equipes é importante. Pedir para o engenheiro, por exemplo, o Tech Lead, apresentar para os executivos um relatório de progresso sobre o desenvolvimento, sobre o produto, e não necessariamente alguém de produto, que é o que eu chamo de desenvolvimento cruzado, a gente cruzar as responsabilidades de engenharia e de produto. Isso não quer dizer que o dev, que o Tech Lead tem que conhecer, ser um expert em produto, ou um PM ser um expert no lado técnico, pelo contrário, mas compartilhar essa responsabilidade, expressar gratidão, reconhecer as contribuições individuais ali, eu acho que é importante. Então, no geral, eu penso muito nessa linha de trabalhar em conjunto, tá? Para mim, como eu sempre atuei como CPTO, eu falo que eu até tenho dificuldade de entender como seria ser só CTO
ou só CPO, porque para mim as coisas funcionam como uma única coisa. Eu não consigo visualizar um time de produto e um time de engenharia trabalhando de forma isolada. Se um dia eu sentar numa cadeira como CPO somente, ou como CTO, eu sempre falo que o meu par, então imagine eu sendo CPO, o meu par CTO, cara, tem que ser assim, a gente tem que ter uma sinergia muito forte, a gente tem que trabalhar em conjunto, a gente tem que ter as reuniões estratégicas em conjunto, os nossos times precisam trabalhar de uma forma homogênea, não existe cada um na sua caixinha. Eu acho que as coisas acontecem de uma forma única ali, independentemente da etapa do processo, se está no discover, se está na play, no desenvolvimento, na entrega, no delivery. Eu acho que todo mundo precisa estar participando de todos os momentos. Então, essa intersecção entre produto e engenharia muitas vezes pode ser confusa, mas ela não precisa ser assim. Se a gente começar a alinhar esses pontos, fazer esse desenvolvimento cruzado, eu tenho visto que funciona bem. E uma última coisa que eu gosto de citar é que eu gosto de ter lideranças ali que conheçam o mundo do outro. Então, vou dar um exemplo hoje aqui na Getrack, tá? O meu head de produto hoje, se amanhã eu tiver um problema com o meu head de engenharia, se ele tiver um problema, tiver que se ausentar, qualquer coisa do tipo, o meu head de produto consegue assumir engenharia tranquilamente. E se eu tiver um problema com o meu head de produto, o meu head de engenharia consegue assumir produto tranquilamente. Isso não quer dizer que um é expert na área do outro, mas quer dizer duas coisas. Uma, que eles têm noção, né, do que a área do coleguinha faz. Então, o meu cara de produto ele tem muita noção de engenharia e o meu cara de engenharia tem noção de produto, inclusive estava no PDI dele, evolução de produto. Então, eles se conectam assim. Eu trabalho como se fosse realmente uma coisa só e as coisas andam em conjunto. A parceria entre PM e Tech Lead, eles precisam nutrir de uma forma saudável, ali, compartilhar de uma forma saudável a liderança do squad. Então, o desenvolvedor aqui no meu time, ele faz o one-on-one tanto com o PM quanto com o TL, obviamente com escopos diferentes, mas os dois fazem o one-on-one com os desenvolvedores. Então, tem toda essa questão da gente fazer com que os dois lados se conheçam um pouco mais, em vez de ficar cada um no seu planeta ali, cada um no seu mundo, que eu acho que não funciona, tá? Então, de uma forma bem resumida, é dessa forma que eu tento trabalhar, tá? Boa. Eu acho bem interessante essa tua resposta. Eu vou pegar até um trecho ali que você comentou, né, sobre esse compartilhamento de responsabilidades, porque, na minha visão, faz total sentido, vamos dizer assim, o engenheiro também ser responsabilizado pela entrega, porque ele faz parte da entrega, ele está construindo, mas ele também deveria, vamos dizer assim, questionar a pessoa de produto ali, pô, em relação à priorização, em relação, cara, será que vale a pena a gente fazer isso tudo, ou é melhor fazer só esse pedacinho aqui primeiro? É importante ter essa cobrança, vamos dizer assim. Então, esse conflito é muito mais interessante do que um possível conflito de você não prioriza qualidade, não prioriza teste, você não prioriza. Enfim, é muito mais interessante quando esse foco é em como que a gente consegue gerar um output melhor. Então, eventualmente, cobrança de engenharia pro lado de produto em relação à priorização, enfim, a tamanho de entrega, esse tipo de coisa. E o contrário também, né? Vamos dizer assim, cobrar é um negócio que eu vejo pouco, assim, que eu gostaria de ver muito mais, de pessoas de produto também serem cobradas, inclusive, da qualidade da entrega. Então, se eventualmente o time está fazendo entregas, cara, a qualidade está baixa, a gente está tendo muito bug, talento, enfim, esse tipo de coisa, pô, beleza, a pessoa de produto também precisa ser cobrada, não é só engenharia. Porque será que a engenharia, por exemplo, não está construindo algo que não está funcionando tão bem porque ela está sendo super pressionada pelo produto para entregar rápido aquilo? Talvez seja isso. Então, acho que a pessoa de produto ela também faz parte desse problema que a gente tem, que pode ter ali no time de tecnologia também. Então, acho que esse compartilhamento ele é super interessante para um time funcionar e ter conflitos, eventualmente, mas conflitos que sejam muito mais saudáveis do que se eles estivessem trabalhando separadamente. Não, perfeito. Assim, eu falo que o PM ele precisa entender o delivery e a operação do produto no detalhe. Não é saber executar, é entender as jornadas e onde é que ele está perdendo o jogo. Eu sempre pergunto para os PMs assim: o que houve em prod ontem? O que teve em produção ontem? É impressionante como a maioria não sabe. Assim. Então, eu sempre trago muito isso, que a responsabilidade pela qualidade é uma responsabilidade descentralizada. Né? A qualidade aqui é uma religião, ela precisa estar imersa em todo o time de tecnologia e produto, no time de engenharia, no time de produto, no time de infraestrutura, no time de design. Então, assim, todas essas questões da qualidade, da jornada, o PM ele não precisa saber codificar, ele não é um desenvolvedor, não é um cara de código, mas ele é importante ele participar, por exemplo, de reuniões mais técnicas, mesmo que seja de ouvinte, para ele entender um pouco mais o mundo do time de engenharia, por que o time de engenharia muitas vezes questiona
certas questões técnicas, ou quando um time de engenharia falar não para alguma coisa, o time de produto tem um pouco mais de empatia e entender o porquê que aquele não está sendo dito, Uhum. e vice-versa também. Então, eu jogo design aí no meio, tá? Para mim é um tridente ali, né? Produto, engenharia e design. Acho que são três verticais que precisam trabalhar nessa sinergia. Boa. E para finalizar aqui, eu queria abrir um espaço para você passar uma mensagem final para quem estiver acompanhando a gente, fazer um jabá, se você quiser fazer jabá também, fica à vontade. Eu acho assim, como eu falei, assim, meio polêmico, mas eu acho que nosso setor, cara, de tecnologia e produto, que envolve tudo, tá? Envolve dados, envolve design, tô falando no geral aqui, é bem complexo, assim, discussões de produto, cara, dificilmente eu vejo, participo de alguns grupos de produto aqui, a gente discutindo flight levels, metodologia, roadmap, e o que eu mais vejo é milhões de opiniões diferentes e pouco consenso. É incrível, assim, eu vejo as discussões, cada um tem uma opinião de como deve ser feito, e aquela opinião é a melhor do mundo, e ninguém concorda com ninguém, então, assim, é uma discussão sem fim. Design tem muito isso também, engenharia um pouco menos, mas também acontece. E para mim, assim, no final, o que importa, assim, é o resultado, pensando numa companhia, né? Não importa, cara, se a gente vai usar a metodologia A, a metodologia B, se a gente vai usar o Figma, o XD, o Photoshop, se a gente vai usar React, se a gente vai usar Angular, cara, o que importa é o resultado, é a geração de valor para o cliente na outra ponta. Então, é centralizar no cliente, é centralizar no negócio. A gente que somos as pessoas, a gente é o motorzinho por trás de tudo. Então, assim, se a gente não tem essa questão do conflito, se a gente não tem essa questão do consenso, da gente entender que não existe isso de, meu jeito é o melhor, a minha metodologia é a melhor, Scrum, Kanban, não sei o que, e sim o que encaixa naquele contexto específico do que a gente está fazendo e o que vai servir para a gente entregar o resultado na outra ponta. Assim. Então, acho que as pessoas deveriam desapegar mais da literatura, de metodologias, de frameworks, de processos e olhar mais para a execução de fato. Assim, hoje em dia a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, como eu gosto de dizer. Então é muito pensamento, é muito comitê, é muita discussão, muita literatura e pouca prática. É muito difícil assim. Então eu trago muito essa mentalidade para os meus times, assim, olha, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados, mas também a gente não pode deixar de lado a experiência, a intuição, até porque, como eu gosto de dizer, a intuição é uma tecnologia ancestral. A gente tem que testar, a gente tem que correr risco, a gente tem que avançar, a gente tem que progredir, pequenos quick wins, um atrás do outro, a gente vai avançando, mas vamos executar, vamos fazer acontecer. A gente não pode esquecer, obviamente, das janelas quebradas, né, que são os débitos técnicos, as coisas que a gente vai deixando para trás. A gente tem que ter um espaço para voltar e rever isso, porque senão a conta chega no final, no futuro. Mas muito mais um mindset da gente avançar, da gente evoluir, da gente tentar tirar as coisas do papel e menos discussão de metodologia, do roadmap, da ferramenta, do framework, porque a gente gasta 70% do nosso tempo com esse tipo de coisa e no final não leva a lugar nenhum, assim. Então eu sou um cara de produto bem desapegado da literatura, assim, tá? Dificilmente você vai me ver ouvir falar de flight levels, de ferramentas, de metodologia de produto A, B, C, técnica de priorização, RICE. Eu sou um cara muito mais prático, muito mais executor e menos focado nessas questões, nesses bullshits de produto, de engenharia. Assim, eu gostaria que o mercado, que o setor fosse mais assim. Eu acho que essa enxurrada de coisas que existe de literatura, de blog, de conhecimento, de metodologias, acaba atrapalhando um pouco o dia a dia, principalmente dos mais novos ali, que acham que precisam conhecer todas as metodologias, todos os frameworks, todos os modelos para ser um bom profissional de produto, um bom profissional de engenharia. E pelo contrário, eu olho muito mais capacidade de resolução de problemas, a capacidade de executar aquilo, de testar, de trabalhar ali com ideias desestruturadas, como eu falo, de trabalhar na ambiguidade, de pegar algo ali com pouco contexto, com pouca estrutura e transformar aquilo em algo tangível, do que ficar tendo discussões ali sobre metodologias, métodos, enfim. Então, é mais um ponto que eu sempre gosto de trazer. Mas no mais é isso, cara. Adorei aí falar contigo, foi muito bom. Te agradeço mais uma vez aí. Imagina, aí que eu agradeço. Um abraço para você, muito legal o papo aqui e até a próxima. Valeu, Edu. Obrigado. Abraço.